Boa noite, hoje é dia 7 de abril, né? Nós estamos aqui na nossa quarta aula, acho, quarta aula, quinta aula já acho que é quinta aula de economia da saúde, continuando a ver políticas, né, de correção das externalidades. Então, olha aqui, Giovanni, já que tu é o único presente na sala, Aham. te lembra que eu falei da questão das negociação? Eu falei também do crédito carbono. Sim, falou. Até O, que... Ó, o Adriano entrou aí, ó. o Adriano e o Douglas entraram. Vê se eu vou falar aqui crédito. Vamos aqui. Vocês pesquisaram um pouquinho sobre crédito carbono? Boa Pedi para tarde. vocês pesquisarem. Não, eu não cheguei a entrar muito a fundo na matéria, mas não é uma matéria muito que não é conhecida, né? É verdade. Porque tem as questões Vamos lá. florestal, tem florestamento para madeira, para papel, né? Tudo isso envolve os créditos de carbono, né? Aham. Só um pouquinho aqui que eu tô. Meu computador hoje não está muito civilizado. Tá? Mas tá Mas o melhor que que vocês antes. estão. Oi? Tá melhor que os outros dias, pelo menos. Entrou direto. É. Mas tá ruim, tá muito lento hoje. Então, olha aqui, ó, antes de ver essa. Vamos falar aqui sobre um pouquinho do mercado de crédito de carbono, tá? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ó, cara aí. Vou interromper esse compartilhamento, tá? Vou abrir aqui. Se der, deu. Se não der, se estiver muito lento. Ó, caiu. Acho, sei lá. Caiu. Né? Fui mexer. Não, tá aqui, eu acho. Ele tá caindo. Mas se não conseguir botar no coisa, vai falando, vai conversando. Hein? Não, vou falando com vocês. Só um pouquinho. Eu sei que tem que haver o protocolo de Kyoto, né? Tem as questões do mercado dos Ah, carbono em questões da reflorestamento e tal, do carbono, né? Da o mercado redução de dos crédito de gases de carbono é um estufa. mercado onde tu compra e vende, né? Ah, deixa eu só colocar aqui, ver se eu consigo. Tá, coloquei. Vamos ver se aparece aqui agora. Basicamente, o que é o mercado de crédito de carbono? Tu tem uma. O que acontece, tá? No mercado de crédito de carbono, tu tem a seguinte situação. Tá? Tu tem uma situação onde tu tem um nível máximo, né, que o planeta, né, suporta, né, o planeta suporta um nível máximo de emissão. A emissão do quê? De gás carbônico, né? O que é o gás carbônico? É o, é o CO2, né? E qual é o grande problema do gás carbônico, né, do excesso de gás carbônico, né? É que esse excesso de gás carbônico, né, esse excesso gera o efeito estufa, tá? Sim, a Gera o corrosão da efeito. camada de ozônio, né? A corrosão da camada de ozônio. Gera o camada de ozônio um pouquinho diferente, gera o aquecimento, né? Isso aí a camada de ozônio é por causa dos raios, né? Aí é por outros tipos de produtos. No caso aqui, o efeito estufa é o aquecimento, tá? Da temperatura global, né? Da temperatura da Terra. Então, vários cientistas calcularam, né? Calcularam o nível máximo
o nível máximo de emissão, tá? Nível máximo de emissão. E a partir daí, desse nível máximo de emissão, se estabeleceu o seguinte, ó, uma cota de poluição, tá? Cota de emissão de carbono, de gás carbônico, tá? Por país. Através do quê? Através de grandes conferências, tá? Através de grandes reuniões, discussões na ONU, né? Uma dessas aí, que foi na cidade de Kyoto, né? Estabeleceu-se, né, o protocolo da cidade de Kyoto, porque a reunião foi em Kyoto, acho que Kyoto é assim, ó, tá? E lá se estabeleceu, lá ainda, no final do século passado, uma política global, né? Uma política global de uma política global de controle, né, das emissões de carbono. E mais do que isso, né, se estabeleceu, né, a possibilidade da negociação dos créditos de carbono. É possível negociar esses créditos de carbono. Então, esses créditos são negociados entre países, né? Entre países que podem vender ou comprar crédito de carbono. Quem tem excesso, né? Quem polui menos, quem emite menos carbono, vende. Quem polui mais, né? Quem emite mais carbono, porque a atividade industrial é maior, porque o poluidor maior quer comprar. E aí se estabelece um mercado, tá? Mercado de oferta e demanda. Esse Tipo mercado de assim, oferta. professor, vamos ver se eu entendi. O Brasil pode poluir, vamos dizer assim, até 30. Vamos dizer assim, um número, 30. E aí, se ele passar 35, ele tem que pagar, ele tem que comprar mais 5 de crédito, é isso? Exatamente, entendeu? Se ele quiser emitir, o Brasil geralmente sobra, né? A situação do Brasil é porque o Brasil ele emite pouco carbono. Por que o Brasil Sim. emite pouco carbono? Primeiro, porque a atividade industrial no Brasil, comparado com mercados da Europa, Estados Unidos, A China, vou comprar da China. A China tome carvão a fuzel lá, né? então o Brasil emite pouco, né? Então ele geralmente tem muito a vender, né? Então a ideia basicamente é a ideia de sustentabilidade, né? A ideia de sustentar, né? Sustentar, garantir a sustentabilidade do planeta, né? Para que não haja um aquecimento abrupto e, consequentemente, uma série de problemas, né? Mas será que os países. Mas, Desculpa oi? te cortar, professor, mas será que os países medem certo a quantidade de carbono que expõem no ar ou eles maqueiam muito para não pagar essas taxas? Não, o problema é o seguinte, ó, esse mercado global não está funcionando. Tá? O que está funcionando mesmo? Esse comércio entre países não está funcionando. O que está funcionando e está dando certo são os mercados regionais. Tá? Por exemplo, tá? Ali no oeste dos Estados Unidos, tá? Aquela região ali da Flórida, tá? A Califórnia, que é um estado muito rico, né? A Califórnia estabeleceu um mercado regional, tá? De emissão de carbono, tá? Então, o governo lá da Califórnia estabeleceu limites para a emissão de carbono e dividiu os créditos entre empresas, tá? Aí as empresas escolhem a sua política, né? As empresas escolhem a melhor política. Tá? Algumas empresas, até por uma questão de responsabilidade social, né? Responsabilidade social e imagem, né? Hoje em dia, a ideia de uma imagem positiva perante o seu consumidor é muito importante.
facilidade de mudança do processo de produção, tá? De incorporação de novas tecnologias. Essas empresas, para elas, há um excesso de crédito. E o que elas fazem? A incorporação de novas tecnologias pouco poluentes, né? Processos de produção mais eficientes, há um excesso de crédito. Então, elas vendem crédito de carbono, né? Para empresas mais poluentes, por exemplo, uma termoelétrica, né? Produz energia à base de carvão, gera muita poluição. Uma indústria, uma empresa de curtição, né? De curtume, né? Uma empresa de curtume, uma empresa outra de celulose, que são outras empresas bem poluentes. Então, essas empresas, muitas vezes, não conseguem modificar o seu processo de produção, não conseguem incorporar, fazer um processo de produção menos poluente, né? Processo de produção menos poluente. Então, para elas, se elas quiserem expandir a produção, inevitavelmente elas vão ter que aumentar a poluição. Então, elas vão no mercado comprando crédito de carbono. Além disso, tem outro mercado, que é o chamado mercado voluntário, né? Que é uma ideia de questão de conscientização, de uma ideia de responsabilidade da empresa perante o meio ambiente, né? Só que esse mercado ainda é muito pequeno. Então, tu tem esses três tipos de mercado. Tu tem um mercado global, tá? Mercado onde os países negociam, tá? Tu tem mercado regional, que é o que está mais funcionando, tá? E tu tem o mercado voluntário. Seriam esses três mercados de crédito de carbono. Vamos ver se eu acho. Se o arquivo não ficou bom, vamos ver se eu acho um outro melhor. Aqui. Aqui, ó, protocolo de Kyoto e o Vamos ver se eu acho aqui algum artigo interessante. Esse aqui eu acho que a gente já viu. Aqui. Pode ler, Giovanni, ou te atrapalha aí? O que o senhor botou agora no Google aí? Aí, exatamente. Tá lendo? Deixa eu ampliar aqui um pouco. O que é e como funciona o mercado de crédito de carbono? Está aparecendo? Não, tá aparecendo outra coisa aqui para mim. Tá, para aí que eu vou interromper essa aqui e vou botar outra. Tá, lê para nós aí, Giovanni. Em 1997, durante uma das mais Não, importantes. antes. O que é e como funciona o meu crédito de carbono? Tá, o mercado de carbono surgiu a partir da criação da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, durante a ECO 92, no Rio de Janeiro.
Para ti, talvez tu se lembre, né, Giovanni, para os mais novos, não, né? Em 1992 teve uma grande conferência sobre meio ambiente no Rio de Janeiro. Foi uma mega convenção chamada Eco 92, né, o Eco Rio, né? Eu Que li um ali pouco disso. realmente começou a se discutir a questão da mudança climática, ou seja, esse ano está fechando 30 anos da Eco 92, né? E ali começou a se estabelecer metas, objetivos, né? A nível global, a nível planetário, para evitar o crescimento da poluição atmosférica, né? E as mudanças climáticas. Ali começava a se falar do derretimento das camadas polares, né? Das alterações climáticas em função da poluição, né? Digamos assim que ali foi um primeiro passo para a formulação de um acordo que surge em 1997. Continua ali. Em 97, durante uma das mais importantes reuniões em Kyoto, o Japão foi decidido que... Deixa eu ver, não consigo abrir todo ali. Países signatários deveriam assumir compromissos... Signatários deveriam assumir compromissos mais rígidos para a redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa, ficando conhecido como Protocolo de Kyoto. Continua? Continua. Este protocolo entra em vigor... para entrar em vigor, deveria que reunir 55% dos países que representassem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa. O que isso aconteceu depois que a Rússia ratificou em novembro de 2004. Assim, o objetivo central do Protocolo de Kyoto passa a ser que os países limitem ou reduzem suas emissões de gases de efeito estufa. Por isso, a redução das emissões passa a ter valor econômico. Por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono corresponde a um crédito de carbono. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da emissão... Agora não consigo ler o pedaço ali. Outros gases igualmente gerados do efeito estufa. Também pode ser convertido em crédito de carbono utilizando esse conceito de carbono equivalentes. Para ajudar os países a alcançar suas metas de emissões e para encorajar o setor privado e países de desenvolvimento para contribuir nos esforços de redução das emissões, os negociadores do protocolo incluíram 3 mecanismos de mercado, além de ações de caráter principal ou... Nacional, é que tem que subir um pouquinho só, senão vou conseguir ler. Ou nacional, ou esforço de redução das emissões individuais. Então, basicamente, o que aconteceu ali foi o start, tá? Nem todo mundo assinou o protocolo de Kyoto. Por exemplo, os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto. Tá? Não sei se a China assinou também, porque os países que mais poluem, qual era a vantagem, por exemplo, dos Estados Unidos assinar o protocolo de Kyoto? Tá? Evidentemente, como é um grande poluidor, né, ele ia terminar tendo que comprando crédito de carbono de outros países, né? Mas com o tempo, né, esse problema aí da ambiental, da conscientização ambiental, realmente evoluiu, né? E gerou, né, uma consciência, né, a própria sociedade, por exemplo, na Alemanha, que tem o Partido Verde, né? Na Europa, o Partido Verde é extremamente forte, extremamente importante, né? E pressiona muito. Por exemplo, a Alemanha é um país onde tu tem cada vez mais políticas para geração de energia limpa, né? Como, por exemplo, até 2040, 2030, não sei exatamente o ano, todos os carros na Alemanha serão elétricos, não terão mais carro a combustão. E outros países da Europa também, né? Políticas públicas de incentivo à geração de energia limpa, né? Justamente para, primeiro, diminuir as emissões, né? Segundo, também para evitar né, que esses países venham a ter que pagar pela poluição que geram.
Então, como eu falei, tem três, basicamente, mercados de carbono, de crédito de carbono. Tem mercado global, né, entre países. Tem o mercado que mais funciona, que é o mercado regional, né, que é o mercado onde tu tem a participação tu define uma região, né, e essa região define uma política para as empresas negociarem crédito de carbono, né, e depois existe o mercado voluntário, né, que são, ó, aqui, ó, mercado, né, que não valem, né, os créditos não valem como redução das metas, né, é menos burocrático, né, mas ele é mais limitado. No momento que é voluntário, nem todas as empresas estão dispostas a assumir essa estratégia, esse objetivo de reduzir significativamente, né, o crédito de carbono. Então, é um mercado que funciona, né, um mercado importante, precisa de alguns ajustes, tá? Mas sem dúvida nenhuma, né, existe cada vez mais a preocupação com o meio ambiente e, por consequência, a ideia de tornar, né, a poluição, não que tu vai evitar, não que tu vai deixar de poluir, mas garantir sustentabilidade, né, no processo de produção, né, na atividade humana, de tal forma que a quantidade de poluentes seja menor do que ou seja, assim, não seja maior do que o planeta suporta. Eu vou mandar para vocês, eu vou achar um artigo que eu tenho aqui meu, no meu depósito ali de artigos, né? E aí eu compartilho com vocês, deixo lá para vocês lerem no mundo. Agora, isso é o mercado de crédito de carbono, que na verdade é o que a gente, de certa forma, está estudando. Porque a gente estudou a aula passada e vai continuar estudando. Eu já vou te dar a palavra. A gente está estudando justamente a ideia de negociar o direito negociar o direito de poluir. Tá, fala, Giovanni. Não, os Estados Unidos não ratificaram, junto com a Ah, Austrália. Os dois do alto padrão lá que não ratificaram, não usam o A protocolo. Austrália nem é tanto, né? A Austrália é um país pequeno, é um país É. rico, evidentemente, é um país muito organizado, mas é um país. Sabe qual é a população da Austrália? O Não, na habitante eu não parei para que tu acha ver. aquele paísão? Qual é o tamanho da população da Austrália? 4 milhões, vamos chutar aí. Acho que é um pouco mais, deve ser uns 20 milhões. Dá para dar uma olhada aqui para não chutar. É, mas é os Estados Não. Unidos e a É um Austrália. país muito, é um país muito complicado para morar, porque tu, 80% do território ele é árido, né? Todo o interior, né, o chamado Outback, né, australiano, é uma região muito, muito seca, né? Quase não tem água, a quantidade de água gerada, 26 milhões, não chega a 26 milhões a população da Austrália. E boa parte dessa população é, é, é imigrante, né? Imigrante ali da Ásia, imigrante da, 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 da África, imigrante inclusive da América Latina, muito argentino, muito brasileiro vai morar na Austrália, né? Mas é interessante, né, professor? Oi? Já que são 80% árido o território deles e apenas 20% com coisa, eles deveriam proteger mais o meio ambiente deles, né? Mas é que não é que é historicamente árido, né? Não é uma coisa, não é por causa do aquecimento global. O que dizem é que com o aquecimento global vai piorar a situação da Austrália, realmente, né? Só que a Austrália, ela está, por exemplo, cidades como Melbourne, né? Cidades ali bem ao sul da Austrália, né? Naquela parte de baixo, o clima não é tão quente, é mais. A maior parte da população da Austrália está ali na costa oeste da Austrália, ali no sul, né?
vocês olharem o mapa da Austrália, vocês vão ver, né? Uma parte, eu vou botar aqui para vocês entenderem, já que a gente está falando da Austrália, vou cortar de novo aqui. Aqui. Tá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá. Estão enxergando? Se eu consigo mostrar para vocês. Então, a maior parte da Austrália, pessoal, é aqui, ó. Vocês têm um mapa aqui. Está aparecendo o mapa. Ó, agora aqui, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo, né? Sim. A maior parte da Austrália é aqui, ó. Onde é que as pessoas moram? Qual é a maior cidade da Austrália? Melbourne. Tá vendo aqui? Estou passando o mouse aqui. Tá? Estado de Vitória, aqui, ó. Tem outra cidade que é relativamente importante, Adelaide, ó. Aqui, ó. Tem outra cidade, Sydney, né? Tem a cidade de Canberra, onde é que tá? Brisbane, tem alguma coisa. Canberra, acho que é a capital, não sei, não aparece aqui, mas Canberra está aqui, ó, estou mostrando. Né? Tudo mais ao sul, né? Essa parte aqui, ó, que eu estou passando o mouse, ó, isso aqui é seco, 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 seco. Isso aqui é chamado Outback, chamado região extremamente árida, baixíssima densidade demográfica, né? Então, imagina, né? Um continente desse tamanho e mora menos de 50 milhões de pessoas, né? E se for ver, a maior parte das pessoas mora em Melbourne, que é a cidade mais importante, aqui só em Melbourne, na região aqui esse estado aqui de Vitória, com clima melhor, né? Não tão quente, não tão abafado. Aqui deve estar concentrado 10 milhões, se não mais, de australianos e imigrantes. Aí Tá, agora ratificando, Sydney, que é professor, eu grande. consegui uma atualização aqui. Eu consegui uma atualização agora aqui, tá? De 2009, mais atualizado aqui. A Austrália assinou o tratado, tá? Só ficou Não, eu alguns acho que outros assinou países. assim. Tem Sim, alguns países aí, assinaram depois. mas Estados agora falta Unidos, não sei mesmo. se com Obama também não assinou, tá? Acho Não, que porque não. não, porque não está ratificado. Ele assinou, mas não, assinaram, mas não está ratificado os Estados Unidos ainda. É o maior e o único que não ratificou, por enquanto. O grandão, né? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Só para terminar o negócio da Austrália aqui, o problema de água é tão grande, a falta de água é tão grande na Austrália, que aqui nessa região de Melbourne, né, chove, né, mas a escassez de água ainda é grande. Boa parte da água que é usada nessa região aqui vem, sabe da onde? Do mar. O É o que processo deveria de ser feito no Nordeste. É o que deveria ser feito no Nordeste, a dessalinizzação do mar, né? Mas é muito caro, não é barato tirar o sal da água. Dá para fazer, a tecnologia existe há mais de 30 anos, 40, 50 anos. Não é impossível tirar o sal da água e deixar a água potável. Só que é muito caro. Esse é o problema. O problema é o custo. É a mesma coisa. O petróleo tem no Brasil, em várias regiões do oceano. Deve ter muito petróleo no Ártico, né? No Mar do Norte, no próprio Antártico tem muito petróleo, só que retirar o petróleo dali de baixo não é fácil, né? E aí tu tem um custo, né? E aí fica muito caro. Na Austrália é a mesma coisa, né? Mesmo assim, tu tem usinas de dessalinização, de retirada do petróleo, da retirada do sal da água. Então, realmente é um problema, né? E esse mercado de carbono, cada vez mais, ele se torna um mercado importante, né? De negociação. Vamos lá, de novo, compartilhar agora para voltar definitivamente. Então, aqui, o que a gente está vendo? A gente viu a aula passada, né? Correção das externalidades, né? Negociação, né? O direito de poluir, né? Então, aqui, ó, eu apresentando, tá? O que nós temos aqui?
vamos supor assim que tu tenha a seguinte situação, tá? Prestem atenção no que o professor vai dizer, tá? Que tu tenha um rio, por exemplo, Guaíba. Imagina em Guaíba, que na verdade Guaíba não é rio. Só olhar para o Guaíba tu vai ver que não é rio. Guaíba é um lagoão, né? Um grande lago, né? Mas vamos pensar no rio ou num grande lago, tá? Em que tu tem duas grandes empresas na cidade, tá? Tu tem uma empresa de celulose e tu tem outra empresa, né? Uma indústria pesqueira bem forte, né? Que pesca peixe, pesca, sei lá, crustáceos, né? E aí entra uma questão, né? Se, ó, olhem para a tabela aqui, se a empresa, né, se a legislação, se o estatuto, né, se a lei, melhor dizendo, garante o direito da empresa poluir, ou seja, garante o direito da empresa produzir, né, a empresa tem direito de produzir, e ao produzir gera poluição. Qual vai ser o lucro da empresa? Quem é que me diz? Douglas, qual vai ser o lucro da empresa se ela tem direito a poluir? Se ela pode produzir e poluir? Olhando para a tabela. Pedro. Creio eu que o lucro da empresa vai ser 550, é isso? Oi? 550? Se ela tem direito a poluir, quanto é que ela vai ganhar? O lucro dela? 550. 500 ou 550? Se ela tem direito a poluir, ó, 500 aqui, ó, Pedro. Tá? Tá. E aí? E a empresa poluindo, Pedro? Os pescadores vão pegar mais ou menos peixe? Menos. Então, qual vai ser o lucro dos pescadores? 300. 200? Tá enxergando? Ah, sim, sim. Então, se a empresa tem o direito de poluir, a empresa vai produzir até o ponto onde ela maximiza o seu lucro, tá? Até o ponto onde ela maximiza o seu lucro. Isso vai gerar poluição, vai gerar resíduos no lago, consequentemente, os pescadores vão pescar menos. Então, o lucro vai ser 200. Agora, olha aqui para cá, Pedro. Vamos supor que a empresa não tem o direito de poluir. Tá? Ela não pode poluir. Tá? Ou se ela pode poluir muito pouco. Eu pergunto, a empresa vai produzir mais ou vai produzir menos nessa situação? Se ela tem o direito de poluir, aliás, se ela Fala não tem mais o direito alto, de Pedro. poluir, ela Desculpa. vai produzir menos, correto? Fala um pouco mais alto, Pedro. Se ela não tem o direito, aliás, se ela não tem o direito a poluir, ela vai produzir menos. Então, ela vai ter um lucro de 300, não é isso? 300. Tá. E os pescadores vão ter água limpa, não vão? Se a empresa Sim, produz menos, a poluição é muito pequena, a água ficava limpa, a quantidade de peixes é maior, consequentemente o lucro deles aumenta de 200 para quanto? 500. 500. Ótimo. O que pode acontecer nesse caso? Pode acontecer uma negociação, tá? Pode acontecer uma negociação. Se a empresa tem o direito a poluir, tá? Vamos supor que os pescadores pagam para que a empresa tenha água limpa. Vamos ver se tem aqui, ó. Um pouco aqui. Ó. Ó. Vamos ver aqui primeiro. Ó, a empresa tem direito à água limpa, tá? Ali, desculpe. A empresa tem direito a poluir. Vou de novo aqui, olhem para cá. Isso aqui é importante, cai na prova, tá? Aqui, tá aqui. Tá? Onde é que não? Tá aqui. Tá aqui. A empresa, se ela tem direito a poluir, ela vai ganhar 500. E os pescadores vão ganhar de 200. Se a empresa tem o direito a poluir, a empresa vai ganhar 500 e os pescadores 200, ok? Bom, mas o que pode ocorrer? Pode ocorrer a negociação
da poluição. Então, vejamos a seguinte situação, tá? A empresa tem o direito de poluir. O que pode acontecer? Os pescadores poderão comprar esse direito de propriedade. Vamos supor que o custo de uma estação de tratamento, ou seja, o custo de limpar a água que sai da empresa, que é jogada no lago, é de R$ 100. Nesse caso, valeria a pena, né, os pescadores comprar os direitos da empresa. Ó, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que o custo da estação de tratamento fosse R$ 100. Vou voltar aqui para a lâmina. Se o custo da estação é de R$ 100, tá? E a água e os pescadores pagam para a empresa esse custo, porque a empresa tem o direito de poluir. Isso aqui é importante, porque cai na prova. O custo da estação de tratamento é R$ 100. E os pescadores pagam para a empresa. Quando se tem água limpa, o lucro dos pescadores sobe de quanto para quanto? Sobe 250? Não, sobe de 200 para 500, não é isso? Sim, sim. Se tiver água limpa, o lucro dos pescadores sobe de 200 para 500, ou seja, eles vão ganhar mais. Então, o que os pescadores podem fazer? Os pescadores podem, estou batendo na parede aqui, os pescadores podem bater lá o Lucas é o diretor da empresa e o Giovanni é o presidente da Associação de Pescadores. Aí o Giovanni vai lá e bate na empresa e fala com o Lucas. Lucas, eu quero te fazer uma proposta. Tu é dono da empresa, ou tu é o chefe da empresa, ou tu é o administrador da empresa, e a gente sabe que, por lei, tu tem direito a poluir. Só que eu quero fazer uma proposta para ti. Eu vou te pagar uma estação de tratamento. Mais do que isso, além de pagar essa estação de tratamento que custa R$ 100, eu vou te dar mais 50 pela tua boa vontade, né? Pela tua venda desse direito de propriedade. Eu pergunto, a empresa ganhava quanto antes? Qual era o lucro da empresa antes dessa negociação? 500, né? 500. Todo mundo enxerga isso? E agora, quanto é que vai ser o lucro dela com a negociação? 550. 550. Por quê? Porque a empresa vai botar a estação de tratamento, mas esse custo quem é que vai pagar? A empresa, pelo que eu entendi. Não. Não? A associação de pescadores. São os pescadores. Os pescadores vão então não entra R$ como custo. Mais do que isso, o que os pescadores vão dar para a empresa? Pela boa vontade? 50, né? Então, o lucro da empresa vai ser maior ou menor com negociação? Maior. Ótimo. Por outro lado, né, os pescadores, quando a água estava poluída, ganhavam 200. Agora, o que eles vão fazer? Eles vão pagar ou não vão pagar a estação de tratamento? Eles vão pagar, né? Vão pagar, sim. Ótimo. Tá? Quando a água estiver limpa, qual vai ser o lucro qual seria o lucro dos pescadores se a água estiver limpa? Vai ser 500? 500. Seria 500, né? O lucro dos pescadores seriam 500. Só que o que vai acontecer? Ele vai pagar a estação de tratamento e vai pagar também o quê? Vai pagar esse benefício para a empresa, né? Esse benefício para a empresa. Moral da história, ela não vai ganhar 500, ela vai ganhar 250.
Entenderam ou não? Sim, sim, De entendi. novo, Agora ficou aqui, claro. se eu acho aqui. Vamos ler de novo. Lê para nós ali, Giovanni. Hipótese B. 1. A empresa tem direito a poluir. Se houver cooperação entre a empresa e pescadores, os pescadores poderão comprar o direito de propriedade dos pescadores. Se o custo da estação de tratamento fosse R$ 100, valeria a pena comprar o direito da empresa, pois ambos poderiam ganhar com a cooperação. Os pescadores também oferecem $50 de pagamento para a empresa para aceitar a venda do direito de propriedade. Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Sem negociação, a empresa ganhava 500, concordam? Sim. E os pescadores ganhavam 200, porque ia ter pouco peixe, a água estaria suja, e eles ganhariam 200. Tudo bem até aí? Sim. Com negociação, os pescadores vão pagar pela estação de tratamento, tá? E vão dar mais 50 para a empresa que tem o direito a poluir. O lucro da empresa vai aumentar ou não? Vai? Vai. Tá. E o lucro dos pescadores? Com água limpa, quanto de peixe? Qual é o faturamento que eles vão tirar com peixe? 350 ali o final? Não, 500. 500. Tá? 500. Mas eles vão pagar 100. O que é esse 100 aqui? Da estação? E Dá esse tratamento da 50? água. Da empresa? Então, Isso. o ganho final dos pescadores 350. 350. é maior ou menor do que com a água poluída? Maior, maior. Maior. Ó, é maior, né? Concordam ou não? Com a água Sim. poluída, qual era o lucro deles? Sim. 200. 200. Entenderam ou não? Sim, sim, ficou claro. Eu tinha me confundido antes porque eu Ficou entendi claro ou que. não? Sim, eu tinha me confundido antes porque eu entendi que esses 100 quem iriam bancar era uma Tá, agora empresa. vamos a outra situação. Ó. Os pescadores têm direito à água limpa. É o Giovanni que vai bater na porta do Pedro ou é o Pedro que vai bater na porta do Giovanni? Se os pescadores têm direito à água limpa. É eu que vou ter na porta do Pedro? Quem é que tem o direito de propriedade? Quem é que quer comprar o direito? É a empresa que quer comprar o direito ou os pescadores? Os pescadores, Quem é que tem o associação, não direito de é? propriedade? Se os pescadores têm o direito de propriedade, é o Pedro agora que vai bater na porta do Giovanni, lá no sindicato. Vai negociar com ele. Concordam ou não? Sim, sim. Olha aqui, ó. Se os pescadores têm direito à água limpa, qual vai ser o lucro da empresa? Vai ser 550? Vai ser 300. Ó. Sem negociação vai ser 300. Tá. E a água limpa vai gerar o que de receita, de lucro para os pescadores? 500. 500. O que pode ocorrer aí novamente? Pode ocorrer uma negociação. Pode ocorrer uma negociação. O que a empresa pode chegar? O Lucas, que é desculpa, o Pedro, que é o representante da empresa, pode negociar com o Giovanni. Olha, eu quero produzir mais, eu quero ganhar um pouco mais. Em troca, isso vai gerar mais poluição. Isso vai gerar o quê? Vai gerar menos peixe, vai gerar menor receita para vocês. Mas ambos vamos ganhar nessa. Vejamos se eu consigo achar aqui. Ó, pescadores têm direito à água limpa. Vamos lá, lê de novo para nós, Pedro. Giovanni, desculpe. Hipótese A1. Pescadores têm direito à água limpa. Se houver cooperação entre a empresa e pescadores, a empresa poderá comprar o direito de propriedade dos pescadores.
Se o custo da estação de tratamento fosse R$ 100, valeria a pena comprar os direitos, pois ambos poderiam ganhar com a cooperação. A empresa também ofertaria $50 de pagamento para os pescadores por aceitarem a venda do direito da propriedade. Então vamos ver aqui o que acontece. Ó. Sem negociação, qual seria o lucro da empresa se os pescadores têm direito à água limpa? Com negociação, sim. Sem negociação, qual seria o lucro da empresa se os pescadores têm direito à água limpa? Aqui, ó, estou pegando aqui, ó. 300. Qual é o lucro da empresa se os pescadores têm direito à água limpa? Estou passando o mouse aqui. Sim, 300. 300, não é? Sim. Sim. Tá. Vou de novo aqui, ó. Então, o lucro da empresa é 300. Se tiver água limpa, qual é o lucro dos pescadores? Estou passando o mouse aqui, ó. 500. 500. Vamos lá. Quem é que tem o direito de propriedade? É os pescadores ou a empresa? É os pescadores. Quem é que vai negociar? É a empresa. Vamos lá. O que pode acontecer? Ó? A empresa, se ela poluir, ela não vai ganhar mais? Ela não vai aumentar a produção e vai ganhar mais? Sim ou não? Sim, vai. Ó, poluindo, ela ganha quanto? Estou passando o mouse. 500. 500. Então, vamos lá. Só que ela vai pagar o quê? Ela vai pagar a estação de tratamento e vai dar mais 50 para a associação de pescadores. A água vai estar poluída, concordam ou não? Sim. Sim ou não? Não, não vai estar porque vai ter uma estação de tratamento. Ah, Sim. tá. E é paga por quem? Pela associação? Pela empresa. Pela empresa. Então a empresa agora vai ter os 500, porque vai poder produzir mais, vai pagar a estação de tratamento e vai dar mais 50 para a associação de trabalhadores. Qual vai ser o lucro dela? 350. É maior do que se ela não negociasse com a associação? É menor, eu acho. Seria Maior, 500. né? Não, é maior? 350 é comparado maior aos que 300. 300. Tá. E para os pescadores, foi uma boa isso? Vender esse direito? A água vai continuar limpa com a estação de tratamento, sim ou não? Sim, vai continuar. Sim. Então vão continuar ganhando 500, não vão? Sim. E mais Vai do ter que mais- isso, os pescadores agora não vão poder ganhar mais 50 porque venderam o direito de propriedade? Sim. Sim, sim. Ambos não se beneficiaram? Sim. Ou seja, o que está mostrando aqui o exercício? Que a negociação é boa para ambos. Que a negociação pode ser boa para ambos. Basta apenas estabelecer o direito de propriedade. Se lembram que eu falei aula passada lá do cachorro não sei se era o Pedro que tinha cachorro, ou o Giovanni que tinha cachorro, e eles negociaram o direito de propriedade. Ali era o barulho, né? Então aqui tu está negociando o direito de poluir. Se a empresa tiver o direito de poluir, os pescadores, a associação de pescadores vai bater na porta da empresa e vai negociar. Vai tentar comprar esse direito, se for vantajoso para a empresa. Por outro lado, se os pescadores tiverem direito à água limpa, a empresa vai bater na porta dos pescadores e vai negociar com eles. Se for vantajoso, a negociação é factível, é possível. Ou seja, isso não é uma política de comando e controle, é uma política de cooperação. Tu não está dizendo quanto um, quanto o outro tem que poluir. Tu está dizendo, olha, tem um nível de poluição que é suportável, tal, e vocês, né, o poder judiciário, a lei, né, o governo, o poder público, vai estabelecer o direito de propriedade. A partir de definido o direito de propriedade, né,
se estabelece uma negociação. Se for vantajosa para ambos, irá ocorrer. É mais ou menos, né, mal comparando com o crédito carbono que a gente falou. Olha aqui, pessoal. Vamos lá, eu vou interromper aqui, depois eu volto. Vou para o exercício. Vocês já fizeram um exercício? Qual deles? Segunda tarefa. Fiz. Então vamos lá, vamos ver se tem um exercício semelhante com esse. Estou mostrando aqui a segunda tarefa. Eu iniciei, mas não concluí ainda, senhor. Ó, agora dá para fazer o 12, não dá? Ó, Sim. tem aqui uma empresa que polui, que gera, por exemplo, chuva ácida, e perto dessa empresa, pecuaristas que pagam pelo tratamento da água. Se a empresa tem o direito de despejar efluentes, qual vai ser o lucro da empresa, pessoal? Hein? Com o direito, 1.500, não é? Vai ser 1.500. E qual vai ser o lucro dos pecuaristas, né, em função de ter poluição na água, né? Os pecuaristas vão ter que comprar, sei lá, caminhões com pipa, caminhões pipa, né, para colocar a água para os animais, porque isso vai aumentar o custo, né, porque a água está poluída. Qual vai ser o lucro dos pecuaristas? 600. E aí, o que está mostrando o exercício? Ó? O exercício está mostrando o seguinte: ó, é possível negociar aqui, ó, é possível estabelecer uma negociação? Né? Sim. Com cooperação, ambos não melhoraram aqui a situação? Sim. A empresa vendeu o direito de propriedade, né? E o lucro da empresa aumentou, e o lucro dos pecuaristas também aumentou, por ter água limpa e não precisar comprar nenhum tipo de caminhão-pipa, né, para os animais beberem. Então, o que está dizendo aqui o direito de propriedade? Quando o Estado, quando o setor público permite que se negocie os direitos de propriedade, né, ambos, né, os agentes econômicos, os agentes privados e a sociedade pode se beneficiar. Por quê? Porque não vai aumentar a poluição e a produção, a geração de emprego, geração de renda, geração de tributos vai aumentar sem necessariamente impactar ainda mais o meio ambiente. Lembrando sempre que, na visão de um administrador, de um economista, toda atividade humana gera impacto ambiental. Bom, já que a gente está aqui na lista de exercícios, Pedro, lê para nós aí o que tu respondeu essa primeira pergunta 1. Tá certo, vou dar uma olhada aqui. Só que tem que falar um pouco mais alto, Pedro, ou bem pertinho do microfone, porque fala muito baixo. Não, é que meu microfone é meio ruim mesmo. Teu microfone o quê? Meu microfone é meio ruinzinho mesmo. É ruim teu microfone, é esse? Sim, eu tô até vendo de comprar outro, mas não tá fácil. Tá bom. Então, vamos fazer assim, Giovanni lê, tu dá a resposta. Pode ser? Pode ser, posso eu também, não tem Então problema. lê aí, Giovanni. Na visão na visão de um ambientalista, a sociedade tem que ponderar custos e benefícios para decidir a quantidade de poluição vai permitir. Verdadeiro ou falso? O que vocês responderam? Na minha opinião, verdadeiro. Essa é uma posição de um administrador ou é uma posição de um ambientalista? Ambientalista? Não, essa é a posição de um administrador, né? Um ambientalista, o que ele quer? Qual é, em geral, o que o ambientalista quer? A preservação total do meio ambiente, né?
que um administrador, um economista diz? Olha, nós não somos contra, ninguém aqui é contra o meio ambiente, mas a sociedade tem que ponderar, tá? Não vamos colocar uma estrada porque uma Rota do Sol. Alguém conhece a Rota do Sol? Sim. Havia uma série de ambientalistas que não queriam construção da Rota do Sol, porque tinha um impacto ambiental ali naquela região da Serra. O que fez o governo estadual? Construiu a Rota do Sol, mas construiu com uma série de túnel para passagem de animais, né? De um lado para o outro, preservação de açudes por causa de sapos, como é que é? Pererecas, uma série de coisas de proteção da fauna. Né? Na visão dos ambientalistas mais radicais, não era para ter estrada ali. Né? Agora, não gerou benefício para a sociedade a Rota do Sol? Bastante, Sim, né? Para a sim, Serra. geral. É essa visão nossa, né? Não estou criticando aqui o ambientalista, não estou dizendo que a nossa é melhor que a deles, nada disso. Estou dizendo que é mais ou menos essa divisão. E aí, verdadeiro ou falso, então? É verdadeiro, então? Eu botei Falso. verdadeiro. Falso. Quem fala isso não é o ambientalista, é o administrador, é o economista, o administrador público. Ou A seja, próxima. o ambientalista ele não ponderaria, ele apenas diria que não. Seria por causa O disso? ambientalista ele vai querer preservar a maior parte possível o meio ambiente. Segunda, Giovanni. Proibir o consumo de drogas, tais como cocaína, crack e heroína, é um exemplo de políticas já tem um... Pois que eu não consigo ler aí. Comando e controle. Comando e controle. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro, né? É verdadeiro, é uma política de comando e controle é a política de proibição, de normatização. É uma Verdadeiro. medida sanitária, né? Não discuto, Pedro. Infelizmente, eu não discuto. É muito baixa. É também Me uma ajuda? Tu medida consegue escutar, sanitária, ou né? Douglas? Tu consegue escutar, Giovanni? Eu consigo escutar o Pedro. Não tão alto, mas consigo. Dá para escutar, mas não tão alto. O que ele falou, então? Eu estou escutando muito bem. Que também é uma medida sanitária. Então me ajude, que eu não consigo É uma medida sanitária. Ele falou que é uma medida sanitária. Seria uma medida sanitária, esse das drogas. Exatamente, medida sanitária, ele falou, professor. Mas na verdade aqui é política de comando e controle, né? Política de comando e controle, o que é a política de comando e controle? É a política de normas, é a política de regras, né, de limites. Tá? Isso é a política de comando e controle. Tá? Então, quando pode pedir a para o sociedade... Adriano ler as outras, que eu vou ter que me organizar, que eu tenho que sair às 4 horas. Só. Tem que pedir para ele ler a próxima, hein? Pode. Lê para nós a próxima. Ele entendeu, será, senhor? Pedi para o Adriano aí ver se ele consegue ler aí. Eu posso ler também, professor. Tá me ouvindo bem agora? Lê para nós, então. Os regulamentos ambientais podem tomar muitas formas. Em alguns casos, o órgão ambiental determina o nível mínimo de poluição que a fábrica pode emitir. Verdadeiro, em minha opinião. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Falso. Não é nível mínimo, é nível máximo, né, pessoal? Aqui é pega ratão, né? Ah, sim, sim. Não que tu seja ratão, mas aqui não é nível mínimo, aqui é nível. Ninguém vai limitar o nível mínimo de poluição. Tem sentido? Não, não é verdade. Próximo. Em vez de regulamentar o comportamento em resposta a uma externalidade, o governo pode usar políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. Um exemplo deste tipo de política é a política de limites de poluição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro?
Verdadeiro? Falso. Falso. O que está errado aqui, ó? Essa primeira parte aqui está tudo certo. Tá? Aqui tá tudo certo. Em vez de regulamentar, tal, o governo pode usar políticas de incentivo. Até aqui não tem problema nada. Só que limitar poluição não é política de incentivo. Limitar, estabelecer, proibir, cotas, isso aqui é chamado política de comando e controle. Próximo, Pedro. Próximo, Pedro. Os subsídios criados para corrigir os efeitos de externalidades positivas são denominados de subsídios corretivos, elaborados a partir da teoria construída pelo economista Arthur Pigou. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Hein? Quem tu respondeu, Pedro? Eu respondi verdadeiro. Douglas? Verdadeiro. Giovanni? Verdadeiro, tá, pessoal? Próxima, Pedro. A regulamentação determinaria um nível de poluição, ao passo que o imposto conferiria aos proprietários das fábricas que geram externalidades negativas um incentivo econômico para reduzir a poluição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente isso. Que verdadeiro. Próximo. Nem todas as empresas apresentam os mesmos custos para reduzir a poluição gerada, o que faz a adoção de um imposto piguviano ser mais eficiente que, simplesmente, a regulamentação determinando o verdadeiro ou falso? Poluição. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Essa é a grande vantagem do imposto piguviano. Eu fiquei meio em dúvida essa do nem todas ali. Se seriam todas. Eu achei que fosse verdadeiro. Tá. Aqui, ó, isso aqui vocês podem pesquisar, né? Sobre política de crédito de carbono, né? Eu não vou responder essa. Pode ser considerada uma solução pública ou privada? O que vocês acham? Na verdade, tem duas, né? Pode ser, se for mercado voluntário, é solução privada. Se for, né, um acordo entre países e tal, é uma solução pública, uma solução global. Apresenta ou não custos de transação significativo, né? Apresenta, né? Tu imagina, a gente falou agora, o Giovanni falou agora há pouco, que vários países não assinaram o protocolo. A Rússia assinou bem depois, os Estados Unidos não assinaram até hoje, a Austrália também bem depois. Quando tu tem muitos agentes envolvidos, muitas pessoas, muitos países, muitas empresas, né? Definir o direito de propriedade, definir uma negociação, apresenta um custo de transação muito elevado. Pode ser descrita como uma política pública com licença negociável de poluição? Sim, né? É muito parecido, né, com o que a gente falou de licenças negociáveis de poluição. Então, esse aqui vocês, quem não entendeu, tem que ler um pouquinho mais sobre o mercado de crédito de carbono e responder. Já dei aqui uma dica, dei uma boa introdução. Douglas, lê para nós a pergunta 3. Desculpa. A diferença entre o custo social e o custo privado é uma medida do A. Perda de lucro pelo vendedor como resultado de uma externalidade negativa. B. Custo de uma externalidade. C. Redução de custo quando uma externalidade negativa é eliminada. D. Custo incorrido pelo governo quando este intervém no mercado.
O que tu respondeste? Eu não sei se está certo, tô meio confuso, professor, mas eu acho que é B. B de Brasil? Isso. Eu marquei B Pedro, também. pode responder no chat aí, para enxergar melhor. É isso, professor? B, claro. Né? A diferença entre o custo social e o custo privado é justamente isso. O custo privado é o custo que a empresa tem, né? O custo com matéria-prima, o custo com trabalhadores, é o custo com fornecedores, é o custo com o processo de produção. O custo social é aquele custo que não é contabilizado, não está na contabilidade da empresa, porque aquela produção, aquela atividade econômica gera externalidade negativa. Então, a diferença entre o custo social e o custo privado é basicamente o custo decorrente da externalidade, o custo da poluição, da perda da qualidade de vida, né, da perda da qualidade ambiental. Né? Então, o grande problema de uma atividade, de algo que gera externalidade negativa, é que esse custo não é internalizado, não é transferido para aquele que gera externalidade negativa, mas sim é colocado, posto para toda a sociedade. Então, geralmente, bens e serviços que, ao serem executados, ao serem produzidos, geram uma externalidade negativa, o custo social é maior do que o custo privado. Quer falar, Douglas? Não, perdão, professor, deixei o microfone Então, aberto. aqui, né? Próxima, Douglas. Só tem que baixar aí que tá bem. Já baixei, mas posso baixar mais. Não, É passou, 4? professor. É 4. Tá, aí tá perfeito. Posso? Posso, professor? Pode? Pergunta 4. Quando existe uma externalidade negativa em um mercado, o custo dos produtos A é maior do que o custo para a sociedade. B será igual ao custo da sociedade. C será inferior ao custo para a sociedade. D será diferente do custo da sociedade, independentemente do fato de uma externalidade estar presente. E aí, Eu marquei qual é A. a resposta? Marquei A. Eu Podem acho que é colocar A no também. chat. A também? Colocar A. É A. É meio óbvio, eu acho, né, Não, professor? custo dos não, C, custo C? dos produtores será inferior ao custo. Tem uma externalidade negativa, o custo social é maior do que o custo privado. Então, Ah, é verdade que eu li eu pensei produtos, o custo dos produtores. produtores será menor do que o custo para a sociedade. É bem simples essa também. 5, Pedro, lê para nós. Pedro não, Douglas. 5. Externalidades negativas levam o mercado a produzir A. Mais do que os níveis de produção eficientes e externalidades positivas levam o mercado a produzir menos do que os níveis de produção eficientes. B. Menos do que os níveis de produção eficientes e externalidades positivas levam o mercado a produzir mais do que os níveis de produção eficientes. C. Mais do que os níveis de produção eficientes e externalidades positivas levam o mercado a produzir dentro dos níveis de produção eficientes. D. Dentro dos níveis de produção eficientes, externalidades positivas levam o mercado a produzir mais do que os níveis de produção eficientes. E aí, o que respondeu Pedro, Douglas, Giovanni? O que vocês responderam? Podem colocar no chat. É fácil, pessoal. Essa aqui, ó, é a. Tá? É só uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Se eu tenho externalidade negativa, o nível de produção eficiente é o nível de produção social.
Só que, o que vai acontecer? A empresa vai produzir mais do que aquilo que a sociedade considera como eficiente. E na presença de externalidades positivas, é o contrário. A sociedade quer produzir mais, só que a empresa vai produzir até o ponto onde maximiza o seu ganho. Então, na presença de externalidades positivas, o mercado vai produzir menos do que aquilo que a sociedade considera como eficiente. Ficou claro ou não? Sim. De novo, é simples, né? Tá. Douglas, 6. O imposto ideal sobre a poluição resultaria em qual das alternativas abaixo? Os produtores escolheriam não pagar qualquer poluição. Desculpa. Não gerar qualquer poluição. B. Os produtores internalizariam o custo da poluição. C. Os produtores irão maximizar a produção. D. O valor para o consumidor no equilíbrio do mercado irá exceder o custo social de produção. E aí, o que responderam? Eu respondi D. É a C? C. Não, C não é. Eu respondi D. B de Brasil? Não, de Dinamarca. Não. É B. O que acontece com o imposto corretivo, o imposto pigoviano? O governo diz assim, eu não te proíbo de produzir. Tu pode produzir e gerar poluição, mas quanto mais tu produzir, quanto mais poluição tu gerar, mais tu vai pagar. Tá? Então, o imposto pigoviano diz o seguinte, olha, o governo não vai estabelecer o quanto tu pode produzir e, consequentemente, o quanto tu pode gerar de poluição. Tu pode produzir aquilo que quiser. Só que, à medida que tu produz e aumenta, consequentemente, os resíduos, tu vai pagar mais pelo custo da poluição. Professor, mas aí é ruim para a sociedade. Não, a sociedade pode dizer o seguinte, tu vai pagar muito para poluir. Aí tu, o Douglas, o Pedro, o Giovanni, como administrador da empresa, vai chegar na reunião da empresa e olha, pessoal, poluir está muito caro. Nós temos duas alternativas. Ou a gente fecha a empresa, porque a gente não consegue reduzir a poluição, ou vamos fazer o seguinte, vamos investir em equipamento, em filtros, estações de tratamento, vamos melhorar o nosso processo de produção, gerar energia, né, usar energia limpa, evitar combustão, porque fazendo essa mudança, colocando estação de tratamento, colocando filtros na chaminé, colocando máquinas menos poluentes, processo de produção mais eficiente, energia limpa, a gente vai ter um custo. Só que o custo vai ser menor do que o custo de pagar pela poluição. Então, na verdade, o que faz o imposto pigoviano, o imposto de PIGU, o imposto corretivo? Ele internaliza o custo da poluição. Ele diz, olha, tu está gerando poluição, tu está gerando prejuízo para a sociedade. Só que a sociedade não quer te proibir de produzir. A sociedade sabe que tu gera imposto, sabe que tu gera emprego, sabe que tu gera renda. O que a sociedade vai dizer para ti? Olha, tu tem duas opções. A sociedade não quer te proibir. Só que tu vai ter que pagar pelo custo da poluição. Se a sociedade tem medo que a empresa vai fechar, ela vai estabelecer um custo por poluir baixo. Se a sociedade acha que não, que o efeito negativo da poluição é muito ruim para ela, e mesmo que a empresa feche, seria melhor para ela do que a empresa continuar produzindo, a sociedade pode dizer o seguinte, olha, nós vamos te cobrar um custo pela poluição elevadíssimo. É claro que a sociedade sabe que vai ter o risco. Qual é o risco?
E a empresa chega, assim, não vai dar, não vou conseguir produzir. Eu não consigo mudar o meu processo de produção, eu não consigo reduzir, né, os equipamentos que eu teria que colocar, né, o custo para evitar a poluição é tão alto que eu não posso me tornar competitivo. Nessas condições eu vou fechar. Então, o que faz a sociedade? A sociedade tenta colocar esse imposto num nível ótimo, né, num nível ideal. Nem tão caro que inviabilize a produção da empresa, nem tão barato que não estimule a empresa a melhorar o seu processo de produção, a reduzir, que não seja compensatório colocar uma estação de tratamento d'água, um filtro na chaminé, assim por diante. Entenderam ou não? Sim, Ficou claro? sim. Próximo, Sim, Douglas. professor. Pergunta 7. Qual das alternativas está abaixo está correta? A. Internalizar uma externalidade negativa irá fazer com que a indústria reduza a quantidade ofertada ao mercado e reduzirá o preço do bem produzido. Aqui está tudo certo. O que está errado aqui? No momento que eu reduzo a oferta, eu diminuo o preço ou aumento o preço? Aumenta. Então, aqui que está o erro. Uhum. Próximo. Só muda a palavra, né, professor? Vamos dizer. Não fala em oferta, mas no bem produzido ali. Esse aqui é o certo. Né? Essa aqui é a resposta certa. Vamos lá. Lê a C para nós, Douglas. Internalizar uma externalidade negativa irá fazer com que a indústria aumente a quantidade ofertada Errado. Irá fazer com que a empresa diminua a quantidade ofertada. Aqui está o erro. Uhum. Próximo. Internalizar uma externalidade negativa irá fazer com que a indústria aumente a quantidade ofertada ao mercado e aumentará o preço produzido. Também é a mesma coisa. Aqui também. E mais. Aqui também está errado. Então, a alternativa, a pergunta 7, a resposta é B. 8, Pedro. Douglas. Só posso fazer uma observação, professor? Pode? Essas de alternativa a gente vai fazendo por eliminação, bem dizer, né? Pode Daí fazer. para achar a resposta correta, né? Pode ser. Pode ser por Tá. eliminação. Tá. Pergunta 8. Se um mercado é caracterizado por uma externalidade positiva que não é o resultado. É, professor? Que não é Que resultado não é de um. resultado. Não é resultado de um transbordamento tecnológico. A. Ao nível de produção socialmente ótimo é menor do que o nível de produção de equilíbrio e o preço ótimo é maior do que o preço de equilíbrio. Continua. B. O nível de produção socialmente ótimo é maior do que o nível de produção de equilíbrio e o preço ótimo é menor do que o preço de equilíbrio. C. O nível de produção socialmente ótimo é maior do que o nível de produção de equilíbrio e o preço ótimo é maior do que o preço de equilíbrio. D. O nível de produção socialmente ótimo é menor do que o nível de produção de equilíbrio e o preço ótimo é menor do que o preço de equilíbrio. Não, aqui, ó. Não é C, Pedro. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu tô na dúvida. Ó, é esse aqui, ó. Toda vez que eu tenho externalidades positivas, o que acontece? A O preço vai ser produção maior. ótima do ponto de vista social é menor do que a posição do ponto de vista privado, a produção do ponto de vista privado. Toda vez que eu tenho externalidade negativa, positiva, melhor dizendo, eu tenho essa situação aqui, ó. Agora vamos ver, ó. Então, ó, o nível de produção socialmente ótimo é menor toda vez que eu tenho externalidade positiva, o que é produzido pela empresa é menor do que o que seria socialmente ótimo. Tudo bem? Até aqui? Sim. E aí, a empresa vai produzir, mas vai produzir numa quantidade mais baixa.
Por quê? Ela vai produzir até onde ela maximiza o seu lucro, não onde é socialmente ótimo. Como a empresa produz mais, o preço de equilíbrio de mercado, o preço dela, melhor dizendo, como a empresa privada vai produzir menos que o socialmente ótimo, o preço de equilíbrio, o preço de mercado é menor ou é maior do que o preço ótimo social? Vai ser menor, não? De novo. O que acontece? Na externalidade positiva, a sociedade quer que a empresa produza, por exemplo, a produção de mel, tá? A produção de reciclagem de alumínio, a produção de atividade de reflorestamento, uma série de atividades aí de coleta, tal, de resíduos, separação de resíduo orgânico, resíduo solo, uma série de atividades aí que geram externalidades positivas, atividades paisagísticas. O que vai fazer o indivíduo? O indivíduo vai maximizar o seu ganho. Por exemplo, o cara lá vai produzir flores até o ponto onde maximiza o seu lucro. A sociedade gostaria mais, né? Gostaria que produzisse mais flores para gerar um impacto ambiental melhor, uma produção de mel maior para os apicultores da região, assim por diante, gerando mais renda, assim por diante. Então, toda vez que eu tiver externalidade positiva, o nível de produção socialmente ótimo é menor do que o nível de produção de mercado. Aí, até aqui, tudo bem? Sim. Sim, entendi. Se o nível de produção de mercado é menor, né, a quantidade ofertada ela é menor do que o desejado socialmente. Se eu tenho uma quantidade de ofertada menor do que é o desejado socialmente, o preço será maior, o preço de equilíbrio será maior ou menor que o desejado pela sociedade? Vai ser maior? Sim, o preço de equilíbrio vai ser maior, né? Porque tu tem menos oferta. Imagina o seguinte, mais produção, o governo dá subsídio, tá? Para o produtor de flores, tá? Esse produtor de flores aumenta a produção de flores, gera, por exemplo, expansão do número de apicultores, né? Gera maior oferta de mel. O que vai acontecer com o preço do mel? Vai subir ou vai descer? Vai subir? Se não tivesse subsídio para o produtor de flores, ele produziria menos, concordam? Sim, sem dúvida, não está ganhando. Teria menos flores. O número de apicultores seria maior ou menor? Maior? Opa, se tem menos flores. Não, desculpa. Seria menor. E o Flores, preço do mel seria maior ou menor? Maior. Porque tem Maior. menos gente produzindo. Então, qual das duas está mais correta? A A ou a D? Ah, O preço ótimo é maior do que o preço de equilíbrio? isso? Não. O preço Não, ótimo não, é pera. menor, tá, Do que o preço de equilíbrio. Então, a resposta certa é a D, de Dinamarca. Tá? O preço ótimo é menor do que o preço de equilíbrio. Tá? Não, desculpe. Quem é que falou? O Douglas? Eu falei A. Tá certo. Eu me confundi. Tá certo, é A, desculpe, eu me confundi. Exatamente. O preço ótimo é maior do que o preço de equilíbrio, tá? Ó, tô esperto então, professor. Tá esperto. Ganhar um abraço. Beijo, eu não dou beijo em homem, então tá fora. Não, aperto de mão, tá bom. Um abraço de longe, tá de bom tamanho pra ti. Tá bom. Tá, 9 aí, vamos lá. Pergunta 9. Uma fábrica local que emite dióxido de enxofre foi forçada a parar sua produção
porque não estava em conformidade com as normas locais de pureza do ar. Esta decisão é um exemplo de A. Regulação direta de uma externalidade. B. Imposto corretivo. C. Uma solução de uma externalidade segundo o teorema da Coase. Coase. D. Coase. Isso. D. Uso indevido de um subsídio. E aí, qual das respostas? Eu marquei A. Ah, claro. Isso aqui é política de comando e controle, né? Isso aqui é exemplo claro de política de comando e controle, que é o Sim. mais usado, né? Que o ambientalista, o advogado adoram, né? Controlar, regular direto, sob o argumento de que as outras políticas não dão certo. Tá? Beleza. Próximo. Posso? Vai lá, pode ler. Qual das alternativas abaixo está correta? A. Os fabricantes de automóveis preferem regulações mais rigorosas de economia de combustível a impostos elevados sobre a gasolina. B. Verdadeiro ou Impostos. falso é essa? O que o empresário vai preferir? Uma regulação limitando a produção dele ou um imposto onde ele possa estabelecer o preço quanto ele tem liberdade para definir o quanto vai produzir? Com certeza é liberdade, né? Então tá aqui, é falso isso aqui, né? Vou botar em vermelho, tá? Lê a C, pula B, tá? Lê a C. Impostos mais elevados sobre a gasolina não têm tido nenhum efeito sobre a demanda americana por gasolina, porque a demanda por gasolina é perfeitamente inelástica. Não varia. A demanda por gasolina não varia em função do preço. Verdadeiro ou falso? Se aumenta o preço, eu não estou economizando gasolina, estou indo caminhar para o trabalho. Quando não chove, eu estou indo levar minha filha caminhando. Né? Falso. Claro que tem efeito sobre a demanda. Falso. E aí, próximo. D. Regulamentos sobre a eficiência de combustível são mais efetivos do que os impostos sobre a gasolina na redução da demanda por gasolina nos Estados Unidos e na Europa. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É a B, né? A B que está certo. Lê a B para nós. Impostos mais elevados sobre a gasolina têm fornecido um incentivo de mercado para que os europeus adquiram veículos mais econômicos em termos de combustíveis. Carros elétricos. Isso aí não só europeus também, né? Americano. Fala, Giovanni. Verdadeiro esse? Esse é o B. Na década de 70, ali no final da década de 70, início da década de 80, teve o choque do petróleo, né? E os carros americanos eram aqueles carrão, né? Os Cadillacs, aqueles carros tipo Camaro, Mustang, gastavam uma enormidade de gasolina. Aí chegaram os carros japoneses, principalmente Toyota, Honda, 1.0, né? compactos que consumiam pouquíssima gasolina, que era muito mais eficiente energeticamente, acabaram, né? A Ford começou a ter prejuízo, a General Motors foi a que melhor conseguiu, mas também teve muita dificuldade, e a Chrysler terminou se quebrando. Eu não consegui competir com os japoneses. 11. Bora para 11. Um imposto corretivo, 2 pontos. Aloca a poluição àquelas fábricas que vislumbram um custo maior para reduzi-la. B. É uma forma de regulação. C. Funciona bem para qualquer tipo de externalidade. D. É inferior às políticas de regulação, de acordo com a maioria dos economistas. E aí, o que vocês responderam? Essa aqui tá errada. É Sem superior. dúvida. Isso aqui tá errado, tá? Eu coloco a B, professor. Funciona Eu bem para também qualquer coloquei B. tipo. Não.
Imposto para externalidade positiva não é imposto, é subsídio. Eu falei bem, Isso aqui também. É uma forma de regulação? Mas aqui, ó, tá melhor aqui, ó, aloca a poluição às fábricas que vislumbram um custo maior. Fábricas que conseguem transformar o seu processo de produção, né, o que vão fazer? Vão rapidamente deixar de colocar equipamentos antipoluição, equipamentos mais eficientes energeticamente, vão colocar, por exemplo, energia solar, vão colocar outras, vão mudar o seu processo de produção para não pagar o imposto, né? Então, a resposta mais correta é essa aqui, ó, é a, né? Aloca a poluição naquelas fábricas que não vão poder mudar, né? Não tem como, o seu processo de produção, o custo, né, para reduzir a poluição é muito alto, então elas vão pagar para poluir. Tá? Aqui, na verdade, por que está errado? Isso aqui é uma forma de regulação. Tu não está regulando a empresa. Tá? Cobrar imposto não é regular. Regular é limitar, é proibir, é estabelecer cota, estabelecer limites. Tu não está estabelecendo limite, só está dizendo para a empresa, gente, vai poluir, vai pagar pela poluição que tu gera. Então, na medida em que tu tá gerando uma obrigação para ela. Ah? Tá gerando uma obrigação para ela. O imposto é uma obrigação, né? Mas não é regular. Regular não, é sim. normatizar, é estabelecer limites, estabelecer padrões. Né? Não, por exemplo, isso que regular é estabelecer, tu só pode emitir tanto. Esse tipo de componente químico, de resíduo do ar, tu não pode. Isso é regular, entendeu? O teu tipo de produto vai ter que ser dessa forma. Isso é regular. O imposto ele é compulsório, ele vai ser obrigatório, mas não é uma regulação. A empresa paga se quiser. Se ela não quiser, por isso ela que simplesmente vai mudar todo o processo de produção, né? E não vai poluir. Ou vai poluir muito pouco e vai pagar muito pouco imposto. Não, é que eu tô. Como é que eu vou te explicar? É que eu tô concordando com a letra A, com o que o senhor falou, porque o imposto corretivo não é mais uma obrigação, né? Acaba ficando sendo mais uma obrigação. Não sei se o senhor concorda. Entendi. Mas a resposta certa é a alternativa A, tá? Sim. Essa aqui a gente já viu, a 12, já falei para vocês. Essa aqui a gente também... Vamos ver, lê para nós aí, Douglas. Pergunta 13. Mary e Kate, deve ser isso, são colegas de quarto. Mary atribui um valor de 530, professor? Que tá um S ali? 30 reais. 30 reais a fumar cigarros. Cat atribui um valor de 15 reais a um ar livre fumo. Melhorou? Sim. Qual dos cenários abaixo é um exemplo bem sucedido de teorema de Tá, imagine que a Cat e a Mary moram em uma pensão no mesmo quarto, tá? A Mary fuma e a Cat não fuma, tá? Uhum. A Cat gostaria que a Mary não fumasse, só que a Mary precisa fumar, ela é viciada, tá? Se a Cat oferecesse a Mary 20 reais para não fumar, a Mary aceitaria ou não? O que vocês acham? Não. Não Porque aceitaria. o valor que ela atribui para fumar é mais alto, tá? Vamos supor que a Mary pagasse 16 reais para a Cat para poder fumar. A Cat aceitaria ou não? Sim, aceitaria. Sim, né? Ela vai ganhar com isso, né? Sim. Ela atribui um valor de 16, de 15, e a Mary está pagando mais do que 15. Para a Cat é vantajoso, mesmo, né? O que a Cat vai fazer? Né? Provavelmente ela vai para a janela, ela vai ganhar os 16 reais. O que eu faria, né? Se eu fosse a Cat, né? Eu receberia os 16 reais da Mary, iria para a janela, ficaria ali, né?
Enquanto a Cat ficasse fumando, eu ficaria ali perto da janela, deixaria ela fumar dentro do quarto. E Quando ganharia ela seu troquinho. terminou. Oi? E ganharia o seu troquinho. Ah? E ganhava ainda um dinheiro. Não entendi, fala mais alto. E ganhava um dinheiro. E ganhava um dinheiro, mais do que ela até 15 ela recebia, ela vai receber mais, né? Vai receber 16. Vamos Então, ver. assim, a Mary paga a Cat 14 para poder fumar. Não, aí não, né? Não, não é É legal. menos que 15. E o último? A Cat oferece a Mary R$ 15 para não fumar. A Mary aceita e não Não, fuma. também não. Tá? Não. Vamos lá, próximo. Pergunta 14. Em muitos casos, a venda de licenças de poluição é um método mais eficiente de reduzir a poluição do que a imposição de impostos corretivos. Por quê? Dois pontos. É difícil estimar a curva de demanda de mercados e, dessa forma, cobrar um imposto corretivo adequado. B. B. A venda de licença de poluição cria um aumento líquido na poluição. C. C. Impostos corretivos distorcem os incentivos. D. Impostos corretivos fornecem uma maior flexibilidade às firmas que podem reduzir a poluição a custos mais baixos. O que vocês responderam? Não. Aqui, ó, olhem o Eu enunciado, acho que é A. Pedro. Olhem o enunciado. Está falando que em alguns casos, muitos casos, a venda de licenças é mais vantajoso do que o imposto de PIGU, do que o imposto corretivo. Quando é que isso ocorre? Na alternativa A. Qual é o grande problema do imposto corretivo? É determinar exatamente o quanto cobrar. Se tu cobrar Qual é? demais, isso pode inviabilizar a produção da empresa. A empresa não vai poder conseguir continuar produzindo com esse custo. Primeiro, porque ela não. Algumas empresas, tipo uma empresa de celulose, uma siderúrgica, uma empresa de curtume, né, o processo de produção é poluente por natureza. Né? Então, nesse caso, se tu cobrar um imposto muito alto pela poluição, né, a empresa vai Soltar ter que fora? fechar as portas. Tá? Porque ela não consegue tornar o processo de produção mais eficiente. Em outros casos, tu pode estabelecer com medo que a empresa vá embora, que a empresa feche, né? Ou que a empresa reduza sensivelmente a produção, tu pode determinar um imposto muito baixo. E isso gerar o quê? Gerar uma não mudança do processo de produção. A empresa vai dizer o seguinte, o administrador da empresa vai dizer, não, até daria para mudar o nosso processo, até daria para comprar equipamentos menos poluentes, mas olhando a contabilidade, olhando o custo, é mais barato continuar poluindo. Então, o grande problema do imposto corretivo é achar o imposto adequado, é calibrar direitinho ele, achar exatamente o nível ideal de imposto, de alíquota do imposto. Não pode ser muito alta, que desestimule a atividade da empresa, encerre a empresa, mas também não pode ser muito baixa, que evite ou que não faça a empresa promover uma melhora no seu processo de produção e reduza a poluição. Entenderam ou não? Sim, deu para entender. Esse é o único senão do imposto corretivo. Já a licença negociável, tu diz o seguinte, olha, a sociedade quer isso aqui de poluição. É isso que a gente suporta. As empresas podem livremente negociar isso. Então, a empresa mais poluente pode ir diretamente na outra empresa e negociar, olha, eu não estou conseguindo reduzir poluição. Eu pago para pegar a tua cota de poluição. Entenderam? Aí a sociedade define mais claramente o quanto que ela quer de poluição e as empresas negociam entre elas, vendendo e comprando
cotas de poluição. Entenderam? Sim. 15. Quanto falta? Muito ou não? Faltam 4. Vamos lá. 15. Contratos privados entre partes com interesses mútuos. A. Produzem o bem-estar da sociedade. B. Levam a resultados de mercado em que o interesse público é sacrificado em prol dos ganhos pessoais. C. Podem solucionar algumas ineficiências associadas. Não estou conseguindo enxergar, né? Associadas às externalidades positivas. D. Criam externalidades negativas. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de enxergar que eu estou no celular, Não, professor. tudo bem, não tem problema, tá? Eu te ajudo aqui. É C, né, pessoal? Não, Sim. contratos privados, tu negociar entre privado, muitas vezes pode solucionar, né, situações de ineficiência, né? Então é a alternativa C, tá? Então, embora muitos não concordem, né, a negociação privada, por exemplo, se lembram, né, da negociação entre o dono do cachorro e o cara que queria estudar, a menina que queria estudar, né? Tu tem ali uma negociação privada, né? Eles vão definir o que é melhor para ambos, né? E solucionar uma ineficiência, né? Depois de muito negociarem, pode chegar à conclusão né, de colocar, sei lá, um isolamento acústico, ou simplesmente colocar o cachorro para dormir num local de repouso para cachorro, assim por diante. 16. O teorema de Para aí que eu vou Case botar. Melhorou? melhorou. O teorema de Case sugere que mercados privados. Coase, não estou lendo errado. De Coase sugere que mercados privados podem não estar aptos a solucionar os problemas das externalidades. A. Se o governo não se envolver no processo. B. Quando o número de partes interessadas é grande e os custos de barganha são elevados. C. Se a firma detém um monopólio no mercado. D. No caso de algumas pessoas se beneficiarem da externalidade. E aí, quer ver? Não é nem C ou D, ó. É esse aqui, vou explicar, é bem fácil, tá? B. Teorema de Coase é aquele teorema do cachorro que eu falei para vocês, tá? Sim. Mas por que é o B? O que pode acontecer no caso lá do condomínio lá do Giovanni, por exemplo, que nem tá mais aí na sala, tá? O condomínio Giovanni não tem um monte de gente no prédio? Sim. E aí o cachorro ele não late só para um, ele late, né? Ele faz barulho para um monte. Ah, E não, lá nós no meu vamos serviço tem bastante, professor, cachorro lá, o que mais tem, eu lhe falei, né, no edifício que eu trabalho. O grande problema de tu negociar direito de propriedade é quando tu tem muita gente envolvida. Eu pergunto, daria para resolver no condomínio do Giovanni ou seria uma loucura? Cada Seria um uma tem seu loucura. interesse, cada um tem o seu valor. Para uns o silêncio é mais importante, para outros nem tanto. Para uns o cachorro não consegue dormir sem o cachorro do lado, dentro na cama. Outros também, né, ter o cachorro ou não ter o cachorro à noite não é tão relevante. Quando o número de... Diversas Oi? opiniões. Diversas opiniões. Então o que vai acontecer? Quando o número de partes interessadas é muito grande, o teorema de Coase, a negociação privada pelo direito de propriedade não é uma coisa tão fácil, tá? Porque o custo de transação vai ficar muito elevado. O custo de barganha, o custo de transação vai ficar muito elevado. Ficou claro, Pedro? E até. Sim, eu escrevi errado ali, eu fiquei em dúvida entre B ou D. Tá. 17. O teorema de Coase sugere que as soluções privadas para um problema de externalidade são: A. São eficazes sob quaisquer condições. B. Irão normalmente alocar os recursos de forma eficiente se as partes privadas puderem barganhar sem custo. C. São eficientes apenas quando existirem externalidades negativas. D. Podem não ser possíveis em razão da distribuição dos direitos de propriedade.
E aí, o que vocês colocaram? D. B. B, né? O grande problema, né, eu vou repetir, é muito semelhante ao anterior, né? O grande Muito problema parecido. de negociar direito de propriedade é que tu pode ter um custo de transação muito grande, né? Pode ter muita gente envolvida, ou, por exemplo, vamos supor que, mesmo que tu tenha pouca gente envolvida, tá? Que o Giovanni e o Pedro no negócio do cachorro, mas o Giovanni fala russo e o Pedro fala português. Ou o Pedro fala, sei lá, mandarim. Aí tu vai ter que ter um tradutor, tu vai ter que ter um contrato, tu vai ter que ter uma série de outros custos associados à negociação. Né? Então, nessas situações, né, quando tu tem custos elevados ou quando tu tem muitos agentes envolvidos, né, o teorema de Coase, a negociação entre as partes sem a intervenção do governo, sem interferência pública, pode não ser a mais eficiente. Entendido? Entendido. E a última aqui é bem fácil, né? Ler. Se a educação gera externalidades positivas, podemos esperar que o governo tribute a educação, que o governo subsidie a educação, que as pessoas percebam os benefícios, o que elevaria a demanda por educação. D. Que as faculdades reduzam os requisitos de admissão. E B. aí, qual é a resposta? B. Brasil, né? B de Brasil. Isso aqui é bem fácil. Bom, revisamos o exercício, hein, pessoal? Avançamos bastante hoje, revisamos todo o exercício. Tudo bem? Para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo, professor, que eu não compareci nas últimas 2 aulas, porque eu trabalho de noite e, vou ser sincero para o senhor, acabei pegando no sono e perdi a aula. Sim, Mas as perdi. aulas são gravadas, né, Douglas? Mas Todas é que as aulas assim, são gravadas. mas é que assim eu participa, né? Participa. Claro, claro, claro. Professor, mais um momento para falar na questão dos horários também aí, ó. Mais um com dificuldade, ó. Eu falei, se tiver um consenso de vocês me mandarem um e-mail com todos vocês dizendo que podem, que é outro horário, não tem problema, mas tem que ter consenso. Não, para mim é tranquilo. Eu acho que foi mais, tipo, erro meu, individual meu, professor. Tipo, assumindo, assim, culpa. Sabia o horário da aula, até lhe perguntei pela manhã. Então eu sabia o horário da aula. Hoje eu me organizei direitinho, dormi assim que eu cheguei e eu tava ligado hoje para aula. E é diferente, é bem melhor tu participar assim ao vivo do que ver gravada, acaba sendo até se tu não presta tanta atenção, Eu entendeu? gosto da participação de vocês. Eu fico feliz que vocês três tenham participado. Até o Marcelo aí também, não sabia que o Marcelo estava aí. Tá? Fico feliz realmente. Pessoal, E obrigado aí clareia pela mais as atenção. ideias. Oi? E clareia mais as ideias, né, professor? Claro, claro, a participação de vocês é muito importante. Tá, eu realmente agora tenho que sair, tem compromisso Tá. aí, tem que sair. Agradeço a atenção de vocês aí, obrigado pela atenção de vocês aí. E provavelmente eu já vou botar uma nova tarefa até a semana que vem, ok? Perfeito. Obrigado, Tá um certo, abraço senhor. para todos. Um abraço Boa para todos tarde. aí, Ok, um abraço, resto valeu. de quinta. Tá ok. Obrigado. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.